Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de algumas tags que são importantes e interessantes para a estruturação das nossas páginas, para a estilização por meio do CSS. Vamos ver também algumas propriedades CSS que nos auxiliam e facilitam na formatação de elementos, no posicionamento desses elementos dentro das nossas páginas. Então hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de HTML e CSS. Vamos lá? O primeiro assunto que nós vamos falar é o assunto de span e div. Essas duas tags elas são interessantes e importantes para a formatação tanto de textos como para a estruturação das nossas páginas do nosso site. As duas tags, sem nenhuma propriedade CSS junto com ela, elas não vão surtir efeito nenhum no resultado e na visualização do nosso site. Mas junto com o CSS são duas tags importantíssimas que vocês vão utilizar bastante no desenvolvimento de páginas para web. Então a primeira tag que nós vamos ver é a tag span. Essa tag ela é responsável por acomodar pequenos trechos de textos. Ela é definida mais para trechos pontuais, menores, dentro de um parágrafo ou uma linha. Através desse elemento, nós conseguimos formatar trechos específicos do nosso texto. Tá? Se você colocar simplesmente a tag span em um determinado texto, a gente não vai ter nenhum efeito no HTML, na visualização por meio do navegador. Mas quando a gente utiliza o CSS para formatar, a gente consegue formatar trechos específicos e trabalhar de forma mais específica dentro da nossa página. Então ele é um container genérico em linha. A forma de nós utilizarmos ele dentro de um texto, eu aplico a tag span e o fechamento através do /span. Tá? Então a partir desse momento eu consigo formatar trechos específicos do meu código e ele é bastante utilizado em conjunto com a propriedade class, onde nós definimos o nome de uma classe específica e lá no CSS nós conseguimos trabalhar com a formatação diretamente através dessa classe. É importante eu colocar a classe porque normalmente se eu formato por meio apenas da tag span, todos os spans vão receber aquela formatação. Se eu utilizo a classe, isso fica de forma mais fácil de eu formatar um pequeno trecho do meu código. Então, nesse caso aqui, eu apliquei uma classe destaque. No CSS, eu utilizei o ponto para me referenciar uma classe destaque e apliquei uma cor azul, tendo o resultado que nós podemos visualizar no exemplo abaixo. Então, se a gente for visualizar isso na prática, eu posso abrir o nosso editor de código aqui. Eu tenho um texto já colocado dentro desse editor de código. E eu quero fazer a formatação de um trecho específico dentro do meu texto. Então, por exemplo, eu quero pegar Pró-Reitoria de Ensino e vou aplicar a propriedade span. Atualizando a minha página, eu não tenho efeito nenhum. Por quê? O span não produz um efeito no navegador por si só. Mas agora quando eu venho através do CSS e falo que a tag span vai receber uma formatação azul, por exemplo, e eu atualizo a minha página, agora eu tenho o texto em azul. Tudo bem? Como eu falei, é interessante utilizar o span normalmente através junto com a propriedade class. Então eu posso colocar aqui destaque, como no exemplo, e aí no meu arquivo CSS, ao invés de colocar span, destaque. Todas as informações, todos os span ou qualquer elemento que tiver a classe destaque, nesse caso vai receber a cor azul. Então eu atualizo, eu tenho a cor azul normalmente. Se eu aplicar, por exemplo, no H1 também a classe destaque e atualizar a minha página, eu tenho a formatação. Então trabalhar com a classe, você consegue de certa forma dar um maior controle ali à sua formatação, aos elementos que vão receber aquela formatação.
Tá? Então o span ele é recomendado para textos, para você englobar alguns textos e formatá-los de uma melhor forma. Nós temos também a segunda tag que nós vamos ver hoje, que é a tag div. Essa tag é um elemento do tipo container que acomoda outras tags. Nós chamamos essa tag de um divisor de espaços. Quando nós vamos definir o nosso layout, nós temos normalmente espaços específicos. Por exemplo, eu tenho um espaço que nós chamamos de cabeçalho da nossa página. Normalmente onde vai a logo da empresa, um menu de navegação, etc. Eu tenho um espaço, por exemplo, reservado para o banner. Eu tenho um espaço reservado para a notícia principal. Um espaço reservado para o rodapé, onde eu tenho o contato da empresa, quem desenvolveu aquela página, entre outras informações. Tá? Todos esses espaços eles são subdivididos por meio da tag div. Volto a falar, a div por si só não produz nenhum efeito na sua página, no navegador. Mas quando você utiliza em conjunto com o CSS, você consegue trazer um recurso interessantíssimo e que é muito utilizado, que é a formatação e estruturação das suas páginas. Tá? Lembra lá no começo que nós vimos um pouco sobre estrutura de um documento? E nós detalhamos a página em várias subdivisões? Exatamente essas subdivisões são feitas e utilizadas por meio da tag div. Beleza? Então ele é um elemento que pode adicionar estrutura a um documento. É uma tag muito utilizada para estruturação de páginas, como eu já falei para vocês. Então, nesse caso aqui, eu defini, no meu exemplo, duas divs, ou seja, duas divisões, e defini identificadores para essas divs, uma chamada div1 e a outra chamada div2. No CSS, se eu simplesmente visualizar com um HTML, eu não vou ter resultado nenhum. Mas com o CSS eu consigo definir uma largura, uma altura para essa divisão, uma cor de fundo, para a divisão 2 a mesma coisa. Essa largura e altura pode se dar, por exemplo, em pixels, em porcentagem. Você pode utilizar várias formas aí para definir essa largura. O segundo exemplo que nós temos, eu defini uma divisão e uma outra divisão que eu chamei de div2 também, que está dentro da div. Então eu não preciso apenas colocar uma embaixo da outra dentro do meu código. Eu posso colocar uma divisão e outras dentro dela para subdividir esse espaço. Consegue entender? Então, nesse caso aqui eu tenho uma divisão que é a maior, que é a azul, que eu defini como identificador div1. Então eu tenho aqui essa divisão, toda a formatação dela. E eu tenho uma segunda divisão, ou seja, um segundo espaço. Esse espaço eu posso armazenar conteúdo, por exemplo, eu posso colocar um texto, uma imagem, qualquer outra informação, que eu chamei de div2 e eu apliquei toda a formatação. Então, se você visualizar, ela está dentro, a div verde está dentro da div azul. Tá? Então, é uma outra forma que eu posso utilizar aí para visualizar a minha página. Então, vamos voltar para o nosso código aqui que a gente vai trabalhar um pouco e visualizar um outro exemplo disso. Primeira coisa, eu vou fazer uma divisão aqui. Então, div. Vou colocar uma classe nessa div. Header. Que seria a ideia do nosso cabeçalho, tá? Eu vou só colocar um texto aqui para a gente visualizar esse texto dentro da nossa div. O que eu vou fazer então? Eu vou falar aqui que a minha div header, que tem a classe header, ela vai ter uma largura de 100%. Vai ter uma altura de 40 pixels. E vai ter um background color black. Tá? Então, largura, altura e background color. Salvei, atualizando a minha página. Olha, eu tenho uma divisão. O texto está em preto aqui, então eu poderia fazer aqui color para mudar a cor do texto. E mudar isso para branco. Atualizei, olha, aparece o texto aqui. Isso poderia ser uma imagem, tudo. Desde que estivesse dentro da div, ele vai aparecer aqui dentro. Tá? Professor, tem bordas aqui. Então, eu poderia tirar todas as bordas que são bordas padrões ali na nossa página. Então, eu vou colocar aqui
asterisco, margem 0 e padding 0. Atualizei minha página, ó, tá vendo? Agora eu tenho todo o cabeçalho sem nenhum espaçamento, nem à direita, nem à esquerda, nem na parte de cima. Eu poderia adicionar uma div também pegando todo o meu texto. Então eu vou colocar aqui, ó, div, vou apagar esse fechamento porque eu vou colocar ele lá no final. Div class e vou colocar texto, só para identificar o que a gente está trabalhando aqui. Fechei a minha div, tá? Posso vir aqui e falar que a div que tem a classe texto vai ter uma largura de 80% e vai ser centralizada através do margem 0 alto. O margem 0 alto ele faz com que o elemento tenha margem, o mesmo tanto de margem tanto para a esquerda como para a direita, tá? Então se eu atualizar aqui, ó, você pode ver que o meu elemento ele já foi ajustado. Eu tenho 10% para a esquerda de margem, 10% para a direita. Para a gente visualizar melhor, eu poderia colocar aqui, ó, text align justify. E aí ele vai justificar todo o texto, você consegue visualizar melhor essa margem. Entendeu? Então eu consigo dividir os espaços específicos da minha página através dessa tag div. Tá? Então, span ele é recomendado para a gente trabalhar nos textos em específico, que são pequenos trechos de código que eu consigo trabalhar com a formatação. E o div ele é recomendado para se utilizar na estruturação de páginas, né? Nas subdivisões ali. Então, primeiro eu penso, o que minha página vai ter? Um cabeçalho, um rodapé, um menu lateral, uma parte principal onde vai ter um banner, ou por exemplo, um site de notícias, vai ser a notícia principal. Então eu penso nessas subdivisões e depois eu faço isso utilizando o div. E a gente vai detalhar isso mais em algumas aulas à frente, aí que a gente vai começar a estruturar todas as nossas páginas. Beleza? Voltando aqui para o nosso material, as próximas propriedades CSS que nós vamos visualizar são as propriedades float e clear. Qual que é a ideia e como se utiliza essas duas propriedades? Primeiro nós vamos ver um pouco a respeito do float. Normalmente quando nós visualizamos uma página, por exemplo, nós temos elementos que estão dispostos um ao lado do outro. Ou seja, se eu estou olhando, por exemplo, um site de notícias, a página principal ela é composta de notícias que estão uma ao lado da outra, de forma que eu não tenho espaços vazios ali na minha página, não tenho uma coisa embaixo da outra. Por exemplo, um site de vendas, né? Eu tenho os produtos dispostos de forma que vários produtos conseguem alcançar a largura máxima da nossa página, de forma que fique mais agradável a visualização. Dessa forma, a propriedade float, que é a primeira propriedade CSS que a gente vai visualizar hoje, permite que a gente tire um elemento do fluxo vertical da página. Por padrão, todas as tags, os elementos que nós colocamos no HTML, eles são dispostos de forma vertical, ou seja, um embaixo do outro. Você pode visualizar, por exemplo, quando nós colocamos um parágrafo, um título, uma imagem, todas elas são dispostas na nossa página, uma abaixo da outra. O float ele permite que esse fluxo seja quebrado, né? As coisas não fiquem uma abaixo da outra. E faz com que os elementos flutuem ao redor ou ao lado do elemento que está com a propriedade float aplicada. Por exemplo, vamos supor que eu tenho essa imagem, né? Vocês já fizeram um exemplo do café IFMS aí, e eu tenho títulos, textos, entre outras informações. Quando eu aplico a propriedade float left a tag mg, automaticamente essa imagem, que é a correspondente à tag mg, ela flutua à esquerda, permitindo com que o restante dos elementos, ou seja, os textos, os títulos que nós temos,
eles sejam encaixados, no caso, à direita e no espaçamento à direita. Se eu não tenho float, todo o texto vai ser jogado para baixo da imagem. Isso não é interessante, né? Por exemplo, eu tenho a imagem e todo um espaço em branco à direita. Então, aplicando a propriedade float, ele permite automaticamente que todo o restante do conteúdo se ajuste, se encaixe, né, à direita de um determinado elemento. Tá? Então faz o elemento flutuar, né? A ideia do float é fazer o elemento flutuar a determinada direção, ou à esquerda ou à direita. Nesse caso aqui eu tenho a propriedade float, que faz o elemento flutuar, margin right, que dá uma margem à direita, que seria esse espaçamento aqui entre o texto e a imagem, e margin bottom, que vai dar um espaçamento entre o texto e a imagem na parte inferior. Em resumo, a propriedade de float permite que a gente tire um elemento do fluxo vertical da página e automaticamente faz com que um conteúdo que venha a seguir flutue ao seu redor, seja à direita ou à esquerda. Então, para a gente fazer um elemento flutuar à esquerda, float left. Para a gente fazer com que o elemento flutue à direita, eu utilizo float right. Então a gente pode visualizar aqui o nosso código, mesmo que a gente estava vendo anteriormente. Eu tenho aqui texto e parágrafos. Então eu posso, por exemplo, adicionar aqui abaixo do Instituto Federal uma imagem que está na pasta img tecnologia 1.jpg. Deixa eu ver se... Beleza. No CSS aqui eu vou formatar essa imagem. Então vou aplicar aqui uma class imgs, é o nome da classe que eu vou colocar. Então ponto imgs vai receber uma largura de 120 pixels e uma altura de 100 pixels. Vou visualizar, beleza, tá no tamanho já que eu quero. Agora, ó, se você perceber, o que eu tenho aqui? Eu tenho o título, a imagem e todo o texto. Se eu visualizar aqui, eu tenho todo um espaço em branco, que não é interessante que ele continue em branco ali dentro da minha notícia. É legal que o texto ele se adeque nos espaços, né? Então eu posso aplicar a tag imgs a propriedade float left. Atualizo a minha página. Agora eu tenho o texto já encaixado ali, né? A imagem está flutuando à esquerda e o texto é encaixado no restante da minha página. E aí eu poderia aplicar igual no exemplo, por exemplo, margin right de 10 pixels e margin bottom de 10 pixels também. Que aí eu tenho esse espaçamento entre imagem e o meu texto, né? Uma outra coisa que eu poderia fazer também, eu não quero que esse elemento flutue à esquerda, eu quero que ele flutue à direita, então float right. Daí eu atualizo a minha página, automaticamente a imagem já flutua à direita. E aí é claro que nesse caso aqui a minha margem não seria right, seria left. Tá? O bottom permanece da mesma forma. Tá? Então aí eu tenho um espaçamento e o elemento disposto ali. Se eu tivesse várias outras imagens, e por exemplo, antes do último parágrafo, tecnologia 2, e vou aplicar, se eu aplicar a mesma classe, ela vai flutuar à direita também, tá? Agora se eu colocasse, por exemplo, o nome da classe img2 e img1, por exemplo, eu poderia falar que a img1 e a img2 vão receber a mesma largura, a mesma altura, tá? Só que eu quero que a img1 tenha um float right
margem left e margem bottom. E eu quero que a img2 tenha o float left e ao invés do margin left, vou aplicar o margin right. Atualizei, agora eu tenho a minha imagem e o texto, a imagem e o restante do texto. Beleza? Então a propriedade float faz com que a gente consiga fazer os elementos flutuarem ou à esquerda ou à direita.